Bom dia a todos que estão conectados à FIENG. Essa iniciativa de fazer uma live tocando no assunto de efeitos econômicos do que está acontecendo no nosso país e no resto do mundo, para fazer um bate-papo, levar para as pessoas percepção de economistas, mas a gente vai tentar fazer aqui uma abordagem mais didática, que seja acessível para todo mundo. E vamos começar tentando simplificar o estudo que nós fizemos, foi publicado há algumas semanas, que a gente fez uma tentativa, fizemos um ensaio de avaliar o que seria, quais são os efeitos negativos dessa pandemia para o mercado de trabalho, tanto de Minas quanto do Brasil, quanto para o PIB de Minas e do Brasil. Então, acho que é importante a gente começar explicando o que é PIB, O PIB é tudo que é produzido numa determinada região, num determinado estado, num determinado país. Isso é produzido pelas empresas do setor agrícola, do setor industrial, do setor de serviços e também para quem a gente importa produtos que é produzido lá fora também. E o que é feito com esses produtos que são produzidos? Essa produção, tanto de Minas quanto do Brasil, depende da medida que a gente está olhando. Ela é vendida, ela é consumida. A maior parte do consumo vem de nós, das famílias. Nós recebemos renda, fruto do nosso trabalho e consumimos, demandamos produtos e serviços. O governo também faz as suas despesas para manter a máquina pública funcionando e o setor externo também compra produtos e serviços do nosso país ou do nosso estado através das exportações. Então, dada essa noção, eu acho que fica mais claro a gente entender por que uma pandemia, por que ela vai ser tão impactante para todos nós. Porque é uma situação, uma emergência de saúde que vai exigir a paralisação desses dois lados do produto, do nosso PIB, da nossa atividade econômica. Como? Na medida em que é necessária a medida de isolamento social, as pessoas dentro de casa, as lojas fechadas, comércio fechado, indústria fechada, isso tem impacto para o outro lado também. Nós, consumidores, que vamos deixar de acessar esses produtos e serviços e ainda convivemos com uma ameaça de perdas de emprego. Então, isso tudo somado tem um efeito muito negativo. Que efeito é esse? Que tamanho é esse? Não é hoje muito fácil a gente calcular qual que é a queda no PIB, quanto que a nossa atividade econômica vai ser reduzida e tampouco quantos números de desempregados. Por quê? Porque a princípio é uma situação absolutamente atípica. Não há na história contemporânea uma crise tão forte, tão diferente como a gente está vivendo agora, uma crise epidemiológica. As crises financeiras, elas têm quase que um manual de reação a elas, tem um histórico, tem um aprendizado. Essa crise, não. Como disse o nosso ministro da Saúde, ela foi capaz de impactar a economia global, ela não é localizada em uma só região. Bom, então qual que é a dificuldade? Nós não temos ainda nem como avaliar os efeitos, porque nós não sabemos em que nível que as atividades econômicas estão paralisadas, quais as ações que vão surtir efeito, tanto as que estão sendo adotadas dentro das empresas, por parte dos empresários, por parte das famílias, e tampouco essas medidas que estão surgindo, o governo federal, o governo estadual, os municípios também, estão tomando ações, desenvolvendo programas para limitar, para tentar reduzir os impactos negativos dessa crise.
Então não é possível a gente ter inputs, né, dados, a gente não tem dados suficientes para avaliar isso. Para superar essa dificuldade, o estudo que a FIENG fez foi no sentido da gente ensaiar se houver uma medida de distanciamento social mais restritiva, que a gente chama de supressão, que somente atividades que são essenciais, como hospitais, acesso a alimentos, somente essas atividades funcionando, qual o efeito que isso teria num determinado tempo, no nosso horizonte 30, 60 e 90 dias, né? Tanto para o PIB de Minas, quer dizer, a atividade econômica de Minas, como a atividade econômica do Brasil. E qual seria o potencial de demissões, de perdas de postos de trabalho, caso essa situação figurasse? É isso que está acontecendo hoje? Não é isso. As medidas de isolamento social que estão vigentes, elas são de mitigação, ou seja, aquelas atividades que exigem maior aglomeração de pessoas que estão paralisadas. Então, não isso aqui é um efeito potencial, com uma tentativa da gente calibrar aí, olha, do nível de maior entre mitigação e supressão, quer dizer, do isolamento social do que está hoje para algo mais forte, mais contundente, qual que seria o impacto. Para nós, economistas, é até constrangedor revelar um impacto de queda de 8% do PIB, 16 milhões de desempregados, se houver uma medida dessa. Não é isso que está na situação atual, é importante deixar bem claro, mas isso aqui é um potencial caso a articulação das políticas econômicas não sejam bem feitas, não sejam capazes de reduzir, né, de restringir que a gente chegue para um cenário desse. Eu estou aqui com os meus colegas, né, da área de comunicação da FIENG, que estão recebendo perguntas. Então, quem quiser encaminhar perguntas, a gente está à disposição para responder. A princípio, a nossa avaliação é de que essas medidas para evitar uma situação tão grave quanto essa, ela está na linha do que a FIENG propôs, né? Nós encaminhamos logo no início da crise, encaminhamos para o governo federal, governo do estado e para o município de Belo Horizonte algumas propostas para tentar reduzir os impactos dessa situação de paralisação de diversas atividades. E, em resumo, essas medidas elas têm como eixo principal dar apoio para empregados e empregadores, sobretudo aqueles mais vulneráveis. E a boa notícia é que o governo federal, principalmente, tem atuado nessa direção. Então, diversas medidas de ampliação da oferta de crédito para as empresas, oferta de crédito a baixo custo, já foram divulgadas. Aumento de liquidez, o Banco Central já fez isso para que os bancos também tenham um interesse maior em ofertar crédito, embora a percepção de risco aumentou muito, né, para os bancos, vai ser mais difícil o banco que você tem acesso hoje tomar risco de crédito, porque para o banco também há uma percepção de que as empresas podem deixar de pagar, podem vir a ser inadimplentes, mesmo aquelas que têm um risco, uma percepção de risco nível A. Mas para tentar superar essa dificuldade, o BNDES, a Caixa Econômica Federal vão começar com linhas de financiamento da folha de pagamento. Então, essa é uma medida que saiu muito importante, porque havendo uma queda na receita das empresas, e isso está dado, saiu agora uma sondagem mostrando
mostrando que 80% das empresas industriais, e isso não é diferente para o setor de serviço, estão percebendo uma queda forte da demanda. Então, as empresas deixando de ter receita, de faturar, põem em risco os empregos. A maior despesa, normalmente, da maioria das empresas, sobretudo do setor de serviços, é por a folha de pagamentos. Então, o governo federal, para fazer um link com a minha introdução sobre a oferta de crédito, junto com o BNDES, o Banco Central, estão soltando linhas de apoio ao financiamento da folha de pagamento.Essa foi uma medida muito importante. As empresas elas vão poder financiar 2 folhas de pagamento a princípio, desde que elas não se comprometam a não demitir. Isso vai ser uma exigência contratual. Então, esse crédito ele vai ser direcionado diretamente para a conta do empregador. Então, onde que eu quero chegar com essa informação? Quando a gente avalia aqui que há em Minas Gerais um potencial de perda de empregos de até 2 milhões, se tiver uma restrição muito elevada, né, de isolamento social, isso pode ser reduzido mediante essas medidas que estão saindo. Essa é uma medida muito positiva para que principalmente micro, pequenas e médias empresas possam financiar 2 meses de folha de pagamento, com prazo de carência estendido, com prazo de pagamento também estendido. Então, essa é uma medida muito positiva nesse momento. Da mesma forma, olhando agora do lado das pessoas, aquelas pessoas mais vulneráveis, que já estão desempregadas, ou então que vivem com atividades informais, elas receberão apoio do governo federal, uma ajuda de R$600, que pode ser até para R$1.200, dependendo da composição de renda de cada família, e isso vai ser estendido a aproximadamente 41 milhões de brasileiros. A grande questão é em que momento que isso vai se dar, onde que a gente entende que o governo federal está na linha certa, está soltando medidas para reduzir esses impactos potenciais aqui, e aí eu ressalto que o objetivo da nossa estimativa, o objetivo desse ensaio que nós fizemos com esse estudo era exatamente essa sensibilização e que medidas nessa linha fossem adotadas. Repito, ajudar as pessoas e as empresas, empregados e empregadores a superarem suas dificuldades econômicas, que são inevitáveis, tá? Hoje isso é uma realidade em 100% das empresas de todos os setores, não estou falando só do setor industrial. Inclusive, o setor de serviços, que tem um peso muito grande na nossa atividade, mais de 60% desse PIB, de tudo que é produzido pelo nosso país, é produzido pelo setor de serviços. Então, é um setor que tende a crescer muito, tende a sofrer muito, tem uma concentração muito grande de empresas micro e pequenas, e esse deve ser o nicho a ser assistido com esses programas, com essas medidas que estão saindo nesse primeiro momento. Eu vou perguntar aqui se tem perguntas, já chegaram perguntas uma pergunta aqui, por que Minas Gerais, de acordo com o que a gente avaliou, vai sofrer mais do que outros estados com essa pandemia? O estado de Minas, ele já vinha crescendo menos do que o resto do país. Então, só tomando o ano passado como referência, o PIB nacional cresceu 1,1%, enquanto que o PIB de Minas praticamente ficou estagnado, não teve crescimento nenhum. O estado de Minas enfrenta uma situação fiscal muito frágil, né, de receitas menores do que as despesas, e não conseguiu ainda encaminhar, né,
medidas, né, de reforma da Previdência, entre outras, para tentar melhorar, equacionar o problema fiscal do Estado. O que isso significa? O governo de Minas ele está com menos oxigênio, tem menos fôlego para lidar, para atuar com essa situação, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista orçamentário, embora todo o governo de Minas está mobilizado para contenção, né, para reduzir ao máximo os impactos econômicos e sociais e também na área de saúde para o Estado como um todo. Mas do ponto de vista orçamentário, Minas tem uma dificuldade maior, tem menos bala na agulha do que um Estado de São Paulo, um Estado do Espírito Santo, por exemplo, que tem uma situação fiscal muito mais confortável. Além disso, a nossa estrutura industrial ela é muito concentrada em setores, eles representam muito. Então, uma queda de produção no setor automotivo, por exemplo, ele impacta muito fortemente outros setores que também têm uma participação muito relevante no PIB de Minas, como o caso da metalurgia, da siderurgia. Minas é um estado exportador de commodities, nós vendemos minério de ferro e soja, e eu volto a lembrar que o resto do mundo, nossos principais parceiros comerciais, especialmente a China, para quem a gente exporta 60% da nossa produção de minério, para quem a gente exporta 62% do nosso minério, vai para a China, que também está enfrentando uma situação de pandemia, né? Foi o epicentro da disseminação do coronavírus. Então, Minas, em função da sua estrutura industrial e que, por sua vez, quando a indústria vai mal, ela leva o setor de serviços, transportes, por exemplo, tem um peso muito grande no setor de serviços, ela leva para uma situação de contração da atividade também. Então, tudo isso somado com a questão estrutural, né, do Estado de Minas, uma situação fiscal muito delicada, coloca Minas com um desafio maior ainda, né, do ponto de vista econômico, orçamentário, né, para lidar com essa situação. Bom, tem uma pergunta aqui pedindo para falar um pouco mais sobre a previsão do PIB. Como eu falei no início, a dificuldade que se tem hoje de fazer previsão de quanto que o PIB vai cair, de estimar quantos postos de trabalho podem ser perdidos, né, no Estado, não só para o Estado, também para o Brasil, é a dificuldade da gente avaliar em que nível que as empresas estão interrompendo suas produções, né, em que nível está se dando a queda na demanda e também como que essas medidas, esses programas, né, do governo federal, dos estados, dos municípios vão atuar, vão ser capazes de minimizar esses impactos. Mas já há um intervalo aí que a gente pode trabalhar. O mercado já trabalha com uma queda do PIB brasileiro, né, para o ano de 2020 em torno de 3,7%. E para Minas, a gente, dado que Minas apresenta essas dificuldades que eu acabei de falar há pouco, tende a ter uma queda, né, se confirmada para o estado de Minas, uma queda um pouquinho mais expressiva, que pode chegar até 4%. Então a gente está trabalhando com esse cenário, que pode ser mais otimista ou mais pessimista, a depender do vigor dessas medidas que estão saindo e quanto tempo que vai ser necessária essa medida de isolamento social. Então ainda é cedo para a gente fazer previsão de queda no PIB com um pouco mais de acurácia, um pouco mais de certeza por causa dessas, repetindo a palavra, porque o nível de incerteza é muito elevado.
Mais perguntas? Como vocês acham que vai ficar a taxa de câmbio? É a variável mais difícil de prever, né? O dólar sobe porque há uma fuga para mercados, para investimentos, que a gente chama de portfólio, mais seguros. Então, as nossas entradas de dólar aqui, elas acontecem de algumas maneiras. Eu estou tentando aqui fazer uma mais didática possível, e aí estou engatinhando na fala, mas vamos lá. Como que a gente atrai dólar, né, moeda americana, para dentro do país? Através do que a gente exporta, né, do que a gente vende lá fora. Então, quando quem compra do nosso país faz pagamentos, há uma entrada de dólar no país. Isso tende a ser reduzido, porque nossos demandantes externos estão convivendo com queda da atividade econômica também. Então, esse é um ponto a impactar a taxa de câmbio. Mas essa não é o principal fator a estar levando o dólar para esse nível tão elevado. O que mais explica é o nível de incerteza muito elevado. Então, quem tem investimentos dentro do país tende a tirar esses investimentos, ou seja, levar o seu portfólio, a sua carteira para aplicações, para investimentos mais seguros. E aí a gente está falando aí da economia americana ainda sendo, né, o local mais seguro. Então, se fosse traduzir, né, por que o dólar está tão alto, é porque há uma busca por portfólio de mais qualidade. E os países emergentes, como o Brasil, por ter questões estruturais, ainda conviverem com instabilidade macroeconômica, com nível de incerteza em condução de políticas, eles se tornam países em que a percepção de risco é muito maior. Então, quem tem investimentos, né, quem tem de fora tem investimentos no país, tende a tirar, e com isso o preço da moeda sobe porque a oferta ela cai. A explicação é essa. Qual os setores mais prejudicados? Essa é uma pergunta difícil, né? Se eu for tomar aqui uma pesquisa, a CNI e as federações fizeram uma consulta empresarial nos dias 26 e 27 de março para avaliar as dificuldades das empresas. Não há setor mais ou menos prejudicados, né? Pelo menos na indústria. Todos os setores têm uma percepção de prejuízo. Não tem nenhum setor que fala que está com algum impacto positivo ou sem impacto diante dessa situação. 80% das empresas industriais que responderam essa pesquisa estão falando que tem um impacto negativo muito grande. Obviamente que o setor de serviços, aquelas empresas menores, como eu já falei, elas tendem a ter mais dificuldade no enfrentamento dessa crise, porque já são empresas e que já têm mais dificuldade de acesso ao crédito, já têm mais dificuldade em negociação com fornecedores, seu poder de barganha já é menor. Então, esses setores que muito concentrados em micro e pequenas empresas, e aí a gente vê o comércio, né, como sendo um setor que tende a sofrer, setor industrial, né, de confecções também tendem a sofrer, que são empresas menores. Então, esses são setores que vão ter mais dificuldade nesse enfrentamento. Mas, por outro lado, as medidas que foram anunciadas primeiro, elas vêm na intenção de assistir exatamente esses setores, porque tem a percepção de que eles terão mais dificuldade. Então, micro e pequenas tendem a ser mais
mais vulneráveis nessa situação. E o que a gente sugere, né, diante dessa crise, principalmente para micro e pequenas empresas, que negociem, abram um bom diálogo com seus parceiros, que não criem possibilidades agora de litígio, porque depois que isso tudo passar, esses parceiros, esses fornecedores, os clientes, eles voltarão a vida, né, normal. Então, criar agora interrupção de contratos abruptamente, sem um bom diálogo, sem avaliar o que é bom para ambas as partes, não é uma boa solução. Outra medida também interessante é você olhar os seus custos, faz uma planilha, ou que seja no papel, levanta o que você tem de despesas fixas, quais são as despesas variáveis, o que pode ser reduzido nesse momento. Acompanhe nos sites das federações ou dos sindicatos, das associações de classe que estão divulgando que medidas que estão saindo para dar apoio. É o caso da FIENG. FIENG tem um hot site com um rol de medidas que foram propostas pela FIENG e o que já está saindo, tanto no campo trabalhista, tributário, que é pedido diferimento, né, prazos para pagamento de imposto, ou até suspensão de pagamento de impostos. Na área financeira, eu já citei aqui, né, as medidas de oferta do crédito para financiamento da folha de pagamento. Todas essas medidas vêm em linha com o que a gente acha que é fundamental para esses setores que vão sofrer mais, os micro e pequenos. Tá? Então, mais alguma coisa? Nossa, isso tudo! Medida de supressão, se for direcionado para isso. Algum estudo de flexibilização para retomada? Existe algum estudo de flexibilização para a retomada das atividades? Eu acho que governo federal, governo estadual e municípios, né, as autoridades das 3 esferas de governo têm que trabalhar conjuntamente para que essa retomada ocorra de forma segura. Entendemos que o que está ditando agora essa orientação é a questão do Ministério da Saúde, porque a necessidade de isolamento social, de interrupção das atividades, é de evitar um colapso do nosso sistema de saúde. As pessoas que demandam atendimento hospitalar, elas continuam demandando atendimento hospitalar. Aquelas pessoas que infartam, aquelas pessoas que sofrem traumatismo, AVC, né, etc., diversas dificuldades de saúde, então elas continuam demandando e agora há uma crescente, né, na curva de demandantes de atendimento em função das complicações do coronavírus. Nesse caso, a medida de isolamento social ela vai ter que ser flexibilizada ou mais rigorosa em função dessa capacidade de atendimento do sistema de saúde, para que a gente não assista aqui no nosso país o que nós estamos vendo na Itália e na Espanha. Pessoas, não só do grupo de risco, né, mas pessoas jovens morrendo por dificuldade de atendimento, por falta de acesso ao atendimento adequado naquele momento. Então é isso que se pretende evitar. O sistema FIENG, ele tem ajudado na capacidade, na ampliação da capacidade de atendimento médico. Há uma campanha em curso para que nós sejamos capazes de suprir o Estado com 1.000 respiradores. Essa campanha está em curso, está sendo bem sucedida, mas ainda é necessário muito para atingir essa meta. A FIENG também disponibilizou o hotel, que faz parte do seu patrimônio, para que 140 140 quartos possam ser transformados em leitos
e também está dando apoio ao governo do estado no hospital de campanha que está sendo construído lá no Expo Minas, em que a expectativa é de que aproximadamente 900 leitos. E também tem trabalhado no apoio ao Hospital Mater Dei, que vai fazer a inauguração de outros leitos no Hospital de Betim, que tinha já os leitos, mas não tinham sido inaugurados, e a FIENG está apoiando para que esses leitos passem a ser equipados. Poderia... Não, mas a gente vai encerrar aqui, tiver mais um. Sim. Eles estão me orientando aqui que a gente pode encerrar para não ficar cansativo até para vocês e que a gente pode receber as perguntas através do inbox e a gente responde para cada um individualmente. Então, nesse caso, eu espero ter sido clara e nós do Sistema FIENG estamos à disposição das pessoas, das empresas, para apoiar nesse momento crítico. Não fazemos distinção entre setores, indústria, comércio, serviços. O momento é de união de esforços para que a gente possa superar essa crise e o que a gente estimou aqui nos nossos ensaios de forma nenhuma se confirme. Então, um bom dia para todos. Abraços.